Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao canal. Hoje falarei mais um pouco sobre Berserk, a obra-prima do mangaka Kentaro Miura. Hoje abordarei o capítulo 2º, chamado A Marca do Sacrifício, que diz respeito àquela runa cravada, aquele ferimento, aquele símbolo, sempre presente no pescoço de Guts, que ele adquiriu, para quem conhece a obra mais a fundo, ou pelo menos os primeiros arcos dela, ele adquiriu no evento conhecido como o Eclipse. Mas não entrarei em muitos detalhes em relação a este evento, porque, naturalmente, muitas pessoas possivelmente não leram Berserk, ou também não assistiram os animes que foram feitos baseados na obra, no mangá, mesmo que inferiores. De algum modo, eles retrataram muitíssimo bem, com bastante detalhe, este evento marcante, importante da obra e fundante na criação desse personagem que nós acompanhamos no princípio, que é o Espadachim Negro. O Espadachim Negro é um personagem, é uma forma do Guts, é um momento da vida dele mais tardio, e que não teria vindo à tona surgido sem os eventos do Eclipse, é claro. Mas não falarei do Eclipse porque não quero dar spoilers desnecessários. É impossível não dar algum, mas eu não quero dar spoilers desnecessários. A maneira como o Miura introduz a marca do sacrifício na obra vai pelo mesmo caminho, porque ele nos apresenta basicamente a essência dela, sem nos dizer o que de fato ela representa no seu todo, ou os fatos que levaram Guts a obtê-la. Porque ele é amaldiçoado, atormentado por esta marca que o liga, conecta a sua essência, a essência do seu ser, aos seres das trevas, que não são deste mundo, do mundo material, mas que passaram a ser na medida em que os sentimentos, os atos, as ações dos humanos os materializaram aqui. Este é um conceito que a obra também vai desenvolver mais à frente, como esses, entre aspas, demônios surgem e se manifestam no mundo, e eu não vou também desenvolvê-las aqui, é muito cedo para falar ainda da ideia de Deus, que é o conceito básico para se pensar na existência dessas criaturas no mundo de Berserk. Mas é importante dizer que a marca, em si, trata-se disso, de uma aproximação da essência do Guts, da essência humana do Guts, desses seres das trevas produzidos pelos pensamentos, pelas ações malignas dos seres humanos. E a marca do sacrifício também é um modo de manter a porta de entrada para o mundo deles e para o nosso, de certa forma, escancarada. Mais para eles do que para nós, Porque o Guts, pelo menos não até o momento, até o desenvolvimento da obra, foi capaz de viajar, transitar, pelo plano espiritual, no lugar de pertença, descanso, de estadia, digamos assim, dos membros da mão de Deus, seus principais inimigos. Mas o trânsito deles para o nosso mundo fica muito facilitado através de alguém que possua a marca do sacrifício. Porque a marca do sacrifício, ela, em tese, seria um símbolo, um elemento sobrenatural temporal. Por que temporal? Porque quem a possui está não com os dias contados, com os segundos contados, porque é alguém destinado a ser trucidado, ser completamente destroçado, consumido pelos seres, pela essência, pelos poderes das trevas. O que Guts não foi. Vocês estão vendo ele aqui na obra, portanto ele não foi. Ele escapou deste destino cruel. E, como consequência, a marca
que não é natural, repito, permaneceu neste mundo, continua transitando nele, e algo que é sobrenatural macula o que é natural, influencia o que é natural, como se fosse realmente uma doença contagiosa. A marca do sacrifício facilita esse trânsito, e é por isso que Guts, além de ser amaldiçoado, condenado pela marca, é também alguém muito perigoso de se ter por perto. Coisa que ele tenta avisar as pessoas na maior parte do tempo, mas ele não faz isso de uma forma muito assertiva, porque ele não é exatamente um cara polido, alguém muito didático, né? Ele é bruto, rude, mal educado, um troglodita, em todos os sentidos imagináveis, né? Físico e mental, um troglodita, muito também em virtude do tipo de vida que ele conheceu, né? O mundo foi cruel com Guts e moldou dele alguém cruel, mas também alguém muito resiliente, capaz de utilizar essa crueldade a seu favor para resistir a esse mundo, permanecer nesse mundo, sobreviver nele. Viver em Berserk não existe, né? Qualquer noção de vida digna, né, de emancipação, um mundo realmente bom para se viver, ser feliz, é algo muito raro de encontrar em Berserk. Mas sobrevida, viver se arrastando, perseverar e não sucumbir diante desses males medonhos que os humanos praticam e que os seres das trevas, de certa forma, exacerbam, é algo que o Guts consegue. E um dos poucos que também conseguem fazer isso, né? Pelo menos nos estágios iniciais da obra, esse estágio aqui. Falar desses elementos, dessas características, aspectos da marca do sacrifício, eu penso ser importante porque elas transcendem, elas vão além de uma ideia de simples maldição ou tentação. Como nós estamos falando de questões relacionadas a algo demoníaco, a presença das trevas, e uma presença que é constante, que se faz constante, é natural que se pense na concepção de tentação, que o Guts está sendo tentado por esses seres. Mas quando nós pensamos no elemento da tentação, normalmente o que nós temos? Um registro no âmbito individual. O sujeito é tentado, ele está sendo tentado pelos poderes das trevas, pelas entidades das trevas. Quando a gente escuta isso, a gente pensa no quê? Que aquele sujeito individual é tentado, ele é o alvo. Mas com a marca do sacrifício não é só. E é isso que a torna tão medonha, de certa maneira. Porque pelo fato dela não ser individualizada, e no caso o portador, o Guts, ser apenas o seu condutor, aquele que macula o mundo por possuí-la, a marca é capaz de causar danos absurdos, letais, irreparáveis a qualquer coisa que ela entre em contato, a qualquer coisa que o Guts a exponha, né? Ela é mais forte no período da noite, isso também é sabido, é o período onde as forças das trevas se fazem mais manifestas. Durante o dia ele não tem necessariamente sossego, mas é um período bem mais ameno do que a noite, o que é até um clichê, né? Trevas, escuridão, demônios, como se fosse só no período da noite que o mal do mundo fosse produzido. Não é, né? Berserk deixa isso bastante claro. As ações humanas desse mundo medonho, terrível, que é o mundo de Berserk, uma retratação bem cruel, né, e realista dos períodos das trevas da humanidade, né, uma retratação bem fiel dos períodos medievais, da Idade das Trevas, enfim, de um tempo de vida breve, muita barbárie carnificina. O mal se manifesta em qualquer período do dia, mas como é uma obra também fantástica, uma obra que também dedica boa parte do seu arcabouço para lidar com elementos da fantasia também,
Então, a marca do sacrifício ela é bem mais atuante no período noturno. Mas, voltando à questão da individualização, não é. Porque como ela macula tudo que ela entra em contato, tudo que, no caso, por consequência, o Guts entra em contato, ela representa um perigo potencial para tudo e todos que estão perto dele. E isso condena também o personagem a ser um lobo solitário. Não é que o Guts não queira, no caso, estar próximo das pessoas ou ter relações com outras pessoas. Na verdade, ele sofre porque ele não tem. Guts é um sujeito que raramente teve afeto durante sua vida. Ele não é muito velho, né? Ele ainda é um jovem adulto, inclusive nessa época aqui, de espadachim negro. Mas desde bebê, tudo que ele conheceu foi brutalidade, não foi afeição. E mesmo não conhecendo essas coisas, e apenas ouvindo falar delas, o elemento da falta, do desejo, se manifesta no Guts. Ele não é alguém que abandonou o afeto. Ele não é alguém que abandonou a simpatia, né? Ou é incapaz de amar. Ele é um sujeito traumatizado. E que quando é tocado por sentimentos afetuosos, sentimentos positivos, ele sente. Mas ele sente a dor de um trauma. É um efeito colateral disso. Ele não é um monstro. O Guts ele tem posturas extremamente não apenas de mau gosto, mas até mesmo cruéis e sádicas, mas é um efeito colateral dos traumas que ele carrega, dos fantasmas que ele carrega. É doloroso pensar em um mundo afetuoso, né, onde humanos vivam de maneira harmoniosa e que demonstrem afeições positivas, né, uns pelos outros. É doloroso porque ele não conheceu isso. E nas poucas vezes que ele conheceu, isso foi retirado bruscamente, de uma forma muito brutal dele. Não foi um simples golpe, foi uma machadada na cabeça. Ele foi destruído física e mentalmente. Ele foi mutilado no sentido literal. Ele sofreu muito, né? Então, são coisas bem delicadas para o Guts. Mas ele mantém a sua humanidade porque, de certo modo, essa brasa, né, essa capacidade de se chocar ainda, né, sentir tristeza diante de toda essa barbárie, de todo esse mal que ele encontra cotidianamente, é o que faz do Guts ser quem ele é. Não ser um apêndice, digamos assim, dos membros da mão de Deus. É o que faz com que ele se mantenha no lado oposto, seja o opositor deles. É alguém que foi jogado, alguém que foi consumido, destroçado pelo status quo, pelo mundo real como ele é, mas não se rende a ele. Não completamente. Ele foi corrompido por ele, tem efeitos colaterais causados por esse mundo, sim. Mas ele se rendeu totalmente a ele? Não. O Guts age, muitas vezes, segundo os padrões deste mundo brutal? Sim. Mas ele é apenas um produto dele? Não. Ele é alguém que resiste. Em algum nível, o Guts está sempre resistindo. E é o que faz dele esse personagem que nós, de algum modo, nos interessamos a seguir, embora ele seja um troglodita, rude e até mesmo sádico em muitos momentos, e não só com as criaturas medonhas que ele encontra no decorrer do caminho, né? Ele é alguém com a marca do sacrifício, mas a marca do sacrifício não o define também. Ele também não deixa com que a marca o defina, né? Enfim, trazendo elementos que são importantes, reforçando que a marca, então, nesse sentido, não é uma maldição individual, mas algo que macula todos ao redor. E a solidão dele, nesse sentido, se faz justificada, né? Não é apenas causada pelo desejo dele ou interesse dele de ser uma figura completamente antissocial. Não é só isso. O Guts ele tem traços antissociais, ele não se dá muito bem com pessoas, ele tem dificuldade de relacionamento.
Mas não é só por isso. Ele, de algum modo, expressa que a humanidade, percebem, ao evitar entrar em contato com as pessoas, porque ele sabe que entrando em contato com elas, as vidas delas vão correr algum tipo de risco. Ele as chama de vermes, de pessoas incapazes de cuidar de si mesmas, trambolhos, algo que apenas o atrasa, mas isso é mais um eco do ressentimento, da raiva, do trauma passado dele, do que necessariamente de algo fidedigno ou uma falta de empatia, simpatia com a vida humana. O Guts respeita a vida humana, e quando ele se isola, na maior parte do tempo, fica por si só. É uma escolha que também leva essas características em consideração. Reforço, ele não é um monstro como os demais, ele poderia ser, mas o que caracteriza o Guts é justamente essa resistência, esse embate, né? Não vou me tornar aquilo que eles esperam de mim. Não vou ser comida de demônio, não vou ser ração, essas criaturas, e também não vou me submeter a esse mundo tirânico, a esse padrão, essa naturalização do genocídio, né? Essa visão do holocausto que eles idealizam como mundo. Vou resistir, vou perdurar, mesmo sem um braço, mesmo mutilado, destroçado, com vários ossos quebrados. Não vou me entregar. Essa é a marca do Guts. Basicamente é a marca do Guts. E a marca do sacrifício, de certo modo, é o que mantém nessa batalha incessante, né? Interminável, que é algo que, para um ser humano normal, é surreal. Surreal. E eu falo isso em todos os níveis. É algo que um ser humano normal, e eu digo normal de ser humano médio, não seria capaz de resistir, de sobreviver. O Guts, ele tem algo do fantástico, né? Ele tem algo do fantástico no sentido de expressão daquilo que nele é excepcional. Ele é um personagem excepcional, fisicamente e no âmbito da vontade, né? Vontade no sentido de perdurar, resistir, ter resiliência. Fazer o que ele consegue fazer é muito complicado. Até porque a marca do sacrifício, retornando a ela, não é algo que o tormenta apenas de olhos abertos, mas o tormenta também de olhos fechados. O Guts, ele não tem paz nem para dormir. Nem para dormir. O fato de estar com a marca é estar sempre na presença do mal. E o mal se manifesta, tenta, de todos os móveis possíveis. E é um mal que não apenas vem e se manifesta em caráter espiritual, né, incorpóreo, espectral. Não. Se materializa. Se materializa e com ímpeto homicida. É um mal que goza da carnificina. É insuportável. Insuportável. Ele não pode fechar os olhos porque ele é atormentado. Ele tem pesadelos. E, por não conseguir dormir, ele está sempre cansado. Sempre cansado. É um sujeito que não consegue descansar. E isso torna a Guts um personagem ainda mais impressionante, porque ele não tem um momento de paz, ele não tem sossego, ele não tem descanso mínimo na sua mente e do seu corpo. Nenhum ser humano, na realidade, seria capaz de suportar algo assim. A mente logo se fragmentaria. A dele é ferrada, fodida. Vocês podem perceber isso no decorrer da obra. Ele não é um sujeito mentalmente muito organizado, ele é um cara bem ferrado da cabeça. Mas mesmo para os padrões dele, com tanto abuso, dormindo e acordado, sem conseguir descansar plenamente, nenhum ser humano aguentaria isso.
Embora Berserk tenha traços realísticos muito fortes e nós possamos fazer críticas sociais muito interessantes com essa obra, ver como talvez em nenhuma outra obra a barbárie explícita, na sua essência, o Miura usava muito isso, né, para poder escrever como inspiração. Ele via noticiários, enfim, acho que eu já mencionei isso em vídeos anteriores. Mesmo que a obra seja muito difícil de digerir por nos apresentar, nos fazer lidar com a realidade do mundo na sua forma mais grotesca e bárbara, ela ainda é uma obra, né, de ficção, de fantasia, a seu modo, porque Guts é um sujeito impossível. Ele é a marca do excepcional, né? Resistir às coisas que ele resiste é surreal de imaginar para um ser humano, fisicamente e emocionalmente. Mas enfim, relacionado a pesadelos, ele tenta dormir em um momento desse capítulo. Só que ele é interrompido, né, por um sonho bem específico, onde aparece aí uma espécie de feto mal formado, né, uma criatura mal formada. E aqui é um momento importante porque é algo que será recorrente, não sempre, mas aparecerá, né, em momentos pontuais da obra essa personagem, né, essa criatura, entre aspas, esse feto mal formado, que é o Demon Child. Eu não vou falar muito, né, a respeito do Demon Child, mas é importante aqui que vocês percebam do que nós estamos falando através da própria explicação que o Guts dá para esse pesadelo que ele tem ao ser atormentado por um Incubus, né, por um dos monstros que aparecem nesse episódio. O Incubus, por sinal, também é um monstro, né, um tipo de monstro, uma casta monstruosa dos demônios bem recorrente. Normalmente o Miura, né, nos apresenta os apóstolos da mão de Deus com bastante frequência. Eles costumam ser personagens únicos e nós não vemos muitas castas, digamos, demoníacas sendo apresentadas a todo momento. Mas algumas são recorrentes, embora não tão importantes assim como os demais, né? Mas são recorrentes porque o contexto, né, o cenário torna propícia a sua aparição, que a sua aparição se dê por vários momentos. O Miura vai citar o Incubus, ele vai aparecer aqui e acolá muitas vezes, né, durante a obra, nos vários volumes. Até, inclusive, de maneira bem humorada, né, nos quadros que o Puck estará envolvido. Até como humor, o Incubus vai aparecer de maneira muito recorrente na obra. Por quê? Porque o Incubus é um demônio, né, que a sua especialidade é criar pesadelos, é não deixar com que as suas vítimas descansem. Mas o que o Guts fala, e nos é importante, nos é caro, importante mesmo de grifar, é que esse ser, essa criatura medonha, ela se alimenta do medo, né? Do medo da sua vítima. Ou seja, isso nos dá algumas informações. Primeiro é que o Guts é realmente humano. Ele tem medo. Ter medo, temer as coisas, é algo humano. É um sentimento perfeitamente humano. Um sentimento animal, eu diria, né? Não precisa ser Homo sapiens sapiens, né? Não precisa ser da nossa casta, da nossa espécie para sentir medo. É um sentimento que é compartilhado por várias outras espécies, né? Então ele é, pelo menos ele é humano, né? Isso aqui nos garante, esse cara ele é humano, né? Guts é humano, ele tem medo de alguma coisa, mesmo fazendo tudo o que ele faz, tendo sobrevivido a tudo que ele sobreviveu, as coisas que ele enfrenta, esse cara ainda tem medo. E é algo que aproxima, né, a realidade do Guts da nossa, né? Reconhecemos nele um ser humano, então nós podemos nos identificar com ele, né?
padecer junto com ele nos momentos mais difíceis. Importante para criar aquela sensação, aquele sentimento de envolvimento com uma personagem em específico. Muito importante isso, né? Ponto para Miura. Mas tem uma coisa aqui que também é importante, porque se ele foi atacado por um Incubus, né, e o Incubus produziu o seu pesadelo, ele usou esse medo do Guts. E o que nós vemos no medo do Guts, a principal figura, a principal imagem desse pesadelo é aquele feto completamente desfigurado. Aquela coisa repulsiva. Demon Child, né? A criança demônio. Não entrarei em detalhes, não falarei do que ela se trata para não dar spoilers, avisei antes. Mas é curioso vocês notarem aqui uma coisa tão aparentemente não tão terrível assim para o Guts. É algo que não faria frente com as criaturas que normalmente ele está acostumado a enfrentar. É algo que coloca uma pulguinha atrás da orelha, né? Por que ele tem medo dessa criatura, deste ser? O Incubus vai na ferida. Ele é um demônio que não vai usar medo superficial, mas medo profundo. Tem pessoas que são muito destemidas, né? São capazes de realizar várias e várias coisas perigosas, mas tem medo, sei lá, de um ratinho. Tem uma fobia com uma coisinha bem específica e aparentemente, né, não muito significativa para as demais pessoas, né? A questão é a essência desse medo, o que ele representa, não apenas em termos de ameaça física, mas simbólica. E esse é um aspecto importante do Guts. Ele é mais afetado por aquilo que é simbólico, por aquilo que é psíquico, do que por aquilo que é físico-corporal. O cara recebe ferimento o tempo inteiro. O corpo dele é arrebentado o tempo todo. E ele está lá. Ele volta para a pancadaria. Ele volta para o pau. Né? De ser cortado, arrebentado, ele não tem medo. Na maior parte do tempo ele não tem medo. Ele não demonstra isso. Mas algo que é simbólico. Algo que vai na raiz do trauma dele, né? Dos medos e anseios dele, ele tem. Isso é capaz de fazer com que o Guts se comporte da maneira como nós vimos, né, das poucas vezes que a gente vê no mangá. Ele com um quadrinho, né, um desenho especial do Miura para ele, gritando de horror. Isso é muito interessante. Eu acho que esse momento aqui é um momento marcante, importantíssimo da obra de Berserk. Um momento único mesmo. Do personagem sendo retratado dessa maneira, como alguém gritando de horror. E é um momento simbólico. Não é a ameaça física, mas o que esse símbolo, né, essa coisa, o Demon Child representa. Há aqui um elemento de impotência, há um elemento de culpa, né, um ressentimento muito grande, devido à origem do Demon Child. De quem ele surgiu, da relação que ele estabelece com o Guts, né? Enfim, eu não posso falar muito, porque senão eu entrego para quem não leu o mangá. Mas quem está me ouvindo certamente conhece o Berserk, certamente está entendendo. É algo próximo, é algo íntimo. O Guts evita entrar em contato com o Demon Child, que sempre está, de certo modo, eu não diria o assombrando, mas o acompanhando, né? As intenções do Demon Child, pelo menos na minha avaliação, na minha interpretação, elas não podem ser traduzidas como algo necessariamente voltado ao malefício do personagem, do Guts, né? Mas ele sempre o acompanha. E o medo do Guts, a aversão que ele sente, né, a raiva, o modo como ele excomunga o Demon Child constantemente é porque ele é um fantasma do passado que volta para assombrá-lo. Mas não é um fantasma em virtude da sua aparência, dele em si, mas dos episódios, da sua história anterior, das coisas que ele viu, das coisas que ele sentiu, daquilo que ele não conseguiu realizar, daquilo que ele não conseguiu proteger, daquilo que ele não conseguiu cuidar como ele gostaria. Ele é marca também de um passado onde o Guts foi bastante impotente em uma relação extrema. E que, claro, não dá para
não dá para culpabilizá-lo, né? Ele não tinha muito o que fazer mesmo. Mas enfim, né? Quis grifar isso aqui porque penso ser importante, né? Quando nós ouvirmos o Guts posteriormente xingando, escorraçando, desprezando o Demon Child, para não entendermos apenas como alguém, né, expulsando um simples ser que no caso do Demon Child foi corrompido pelas trevas. É algo muito mais além disso, porque esse ser, essa personagem que será frequente, irá aparecer várias e várias vezes na obra, abre as feridas, expõe as chagas, de algum modo, leva o Guts a entrar em contato com questões que são muito delicadas para ele, que machucam muito mais do que qualquer ferimento físico que ele receba, na maior parte do tempo, né? Retornando ao Incubus, para fechar esse pequeno papo, também nos é descrito, nos é falado das condições que o Incubus aparece, né? O Incubus ele nasce do ódio, né? Que está, no caso, misturado com o sangue e fluidos, né, de pessoas mortas. Ou seja, no momento que o Guts estava passando de carroça com aquele padre e a sua filhinha, né, a Colette, eles estavam passando em um cemitério. E retornando ao fato do Incubus ser um personagem também recorrente, embora seja bastante insignificante em termos de ameaça física, essa descrição, esse descritor ajuda também a explicar um pouco, né, do porquê dessa recorrência. Porque o mundo de Berserk, se vocês pararem para pensar, nada mais é do que um grande cemitério. É assim que é o mundo do Berserk, desse mangá. Morte, 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 o tempo inteiro. Tem sempre alguém morrendo, alguém sendo torturado, alguém sendo massacrado. E não apenas alguém, né? Porque dizer alguém é deixar a coisa num status ímpar. Não, é plural. São várias e várias pessoas, grupos sendo massacrados, pessoas morrendo de fome, sendo trucidadas, perseguidas. O Miura reflete muito, né? Elementos da Idade Média, da Idade das Trevas. Esse é o mundo de Berserk. É um mundo que é um grande cemitério, que a expectativa de vida é baixíssima, principalmente para quem vive numa condição indigna, que é a maioria, né? Esmagadora de todas as pessoas. Se você não é nobre, se você não é monarca, você está ferrado, você não vai viver muito. Isso, né, somado-se às inúmeras guerras que acontecem no mundo de Berserk, tornam esse cenário um cenário fúnebre. O mundo de Berserk, reafirmam, é um cemitério. Você passar com uma carroça no meio da floresta ou numa estrada é você ver a todo momento, né, corpos de soldados nos campos, né, esqueletos. Esse é o mundo de Berserk. E é por isso que esse mundo é suscetível a ter vários e vários íncubos, o que para o Guts é uma droga, porque ele nunca vai conseguir dormir. Ele jamais vai ter a possibilidade de fechar os olhos e dormir em paz. Sempre vai haver íncubos neste mundo. O Miura colocou o personagem numa sinuca de bico. Ele não pode dormir. Se ele quiser dormir, ele dorme de dia, mas nem assim é garantia de que ele esteja necessariamente em segurança, né? Isso é importante de perceber. Enfim, sobre a personagem Colette, eu acho importante falar também um pouquinho dela, né, da filhinha do padre, porque se as coisas não tinham ficado muito claras na introdução da obra, no primeiro capítulo, aqui o Miura deixa. Aqui ele extrapola qualquer limite de censura que essa obra, que esse mangá poderia ter.
uma criança destroçada. Nós vemos uma criança ser empalada. Não é para criança. É uma obra de crianças que são empaladas, não é uma obra para criança. Não é para um público adulto. Berserk é uma obra muito extrema. No atual estágio dela, considerando o ano de 2021, o Miura está vivo, não termina essa obra de jeito nenhum, e tem hiato atrás de hiato. Não vou reclamar muito porque essa reclamação todo fã de Berserk faz, então eu sei que é chato para quem escuta. Mas enfim, no atual estágio, há muitos anos, a obra não tem sido tão visceral e brutal como ela era nos primórdios. Mas, nos primeiros momentos do Espadachim Negro, Black Swordman, e da Golden Age, essa obra era dark, mas dark até o talo. Muito dark. E no segundo capítulo Miura deixa isso claro. Aqui ninguém está seguro. Como, nesse tipo de cenário, quando nós pensamos em cenários históricos, quando a gente consulta a história da humanidade, as crianças realmente não estavam. E ele não vai fugir disso aqui. E a Colette, para mim, ela é importante porque depois que ela é empalada por um dos esqueletos, ela ressuscita. Ela é, na verdade, afetada pela essência maligna do ambiente, intensificada, animada, graças à marca do sacrifício, claro. E ela começa... Na verdade, ela se levanta, mata o próprio pai, decapita o pai. Uma cena brutal. É tenso a imagem. O sorriso maléfico nos lábios da criança. E ela começa a ir em direção ao Guts. Nós vemos ela caminhando em direção a ele. E esse momento em específico eu acho importante também porque ele esclarece. Ele enfatiza que o Guts reside nele algo que é ainda minimamente humano, empático. Porque quando a Colette está indo em direção a ele, ele paralisa por alguns segundos, por alguns instantes. Ele olha para ela e não vê aquilo que nós, leitores do mangá, estamos vendo. Nós enxergamos na Colette a essência do mal. Não era mais a menina morreu. Mas o Guts, ele olha para a menina e ele entra em choque. Há elementos humanos nele, elementos de humanização. Porque era a mesma menina que segundos antes havia dado um cobertor para ele, demonstrado interesse por ele. Era muito meiga. Ele diz que não liga, mas entre as palavras do Guts e as ações do Guts, há um abismo. Ele é bruto, ele é rude, grosso, mas as ações dele apontam para algo diferente. Sim, o Guts tem empatia, e como eu falei no princípio do podcast, é isso que deixa o Guts no domínio dos homens, no domínio da humanidade, e não dos apóstolos, dos demônios. Porque sem isso ele seria com certeza. Ele é aquele que caminha na borda. Guts está sempre na borda, entre o nosso mundo e o mundo do mal. Entre o inferno, gráfico, existencial, que é o plano da ideia do mal da mão de Deus. Enfim. Ele olha para Colette e vê uma criança. Ela se aproxima, crava a espada na barriga dele, introduz ela devagar, ele sente dor, aí dá o clique, aí ele acorda e reage. Mas não é como se essas coisas não o afetassem, afetam bastante. O Guts não sai ileso desses acontecimentos, desses momentos tortuosos, tristes, brutais que ele vivencia.
tudo isso deixa uma cicatriz, tudo isso deixa uma marca. Ele não sai ileso de nada. O que nós temos aqui, nesse capítulo, é nada mais, nada menos do que mais uma cicatriz para a coleção dele, no corpo e na alma. Isso é o Guts. É uma coleção de cicatrizes físicas e espirituais ambulante. É dolorido. É uma obra bem dolorida. Berserk tem esse tom. E vai manter esse tom por muito, muito tempo. Até que alguns outros personagens aparecerão, né? E de certo modo vão ajudá-lo lá no futuro a dividir um pouco esse fardo. Pois bem, acho que acabei me estendendo, falando até demais. Mas percebam, não se esqueçam. O Guts é humano. Ele não é alguém que se tornou insensível. Na verdade, ele também combate, ele luta, tenta perseverar para não se tornar, não ser um monstro. Quando ele fala, por exemplo, quando o Puck, né, diz que não era culpa dele a morte da Colette, ele começa a rir, a gargalhar, né, e a debochar que eles eram vermes, eles eram fracos, que não conseguiam sobreviver e eram apenas um estorvo. Mas notem que ele diz algo no sentido de eles não conseguem, eles são fracos porque eles não conseguem se proteger da destruição que eu trago. Ele usa o pronome pessoal eu. A destruição que eu trago. E quando ele pessoaliza essa destruição, percebam, não está explícito, mas está implícito. Ele se responsabiliza. Há um elemento de culpa. Ele sentiu o golpe. Ele vai perseverar? Vai seguir? Vai. Mas não é como se ele não tivesse sentido. Não é como se ele não tivesse sofrido nada. Como se aquelas pessoas fossem réis, seres descartáveis que pudessem ser trucidados, ele não estivesse nem aí. Não é assim. Aquilo que o Guts diz e a maneira como ele age, é como eu falei, tem um abismo entre essas coisas. O que ele diz é uma forma, um mecanismo de defesa para ele, para conseguir manter minimamente a sua sanidade. Ok, meus caros? Paro por aqui. Um abraço a todos e saudações, Corvides.